Gente, é muito importante entender aquilo que estamos ouvindo por aí. Por isso, é muito importante você saber selecionar as pessoas que você vai ouvir por aí, principalmente se tratando de assuntos teológicos. E nesse vídeo eu vou mostrar a você alguns pastores que você deve tomar muito cuidado sobre a teologia e pregação deles. Pastor Henrique Vieira. Ele é pastor na Igreja Batista Caminho, no Rio de Janeiro, e segue uma teologia perigosa que tem como fundamento principal o liberalismo. Ele já desfilou no carnaval recentemente e disse que Jesus foi honrado no desfile da Mangueira, ou seja, é um pastor que está aberto para tudo. Ele usa muito o pretexto social para tentar levar as pessoas a acreditar em um Jesus de amor, mas sem ira. Um Jesus que salva, mas que não condena. E esse não é o grande problema. Ele usa pautas de esquerda para tentar fazer justiça social e usa a Bíblia como uma ferramenta de manipulação de valores. Inclusive, muitos pastores publicaram uma nota dizendo que não o considera como um pastor evangélico por causa de suas pautas ideológicas e sem fundamento bíblico. Não é só isso. Há um problema na visão dele sobre Deus. Ele fala de um Deus desconstruído que não segue os parâmetros bíblicos, ou seja, ele criou um Deus segundo a cosmovisão dele. Em uma entrevista que ele deu na TV Cultura, no programa Provoca, ele disse que não existe condenação eterna para aqueles que vão para o inferno. Na verdade, ele coloca até mesmo em xeque se o inferno é real ou não. Sabe o que acontece quando alguém acredita em um pastor como esse? É mais ou menos assim, ó. Vamos pecar à vontade sem se preocupar com o inferno. Apenas os políticos e ladrões vão para o inferno. Os racistas que oprimem o povo também vão. Somente eles vão ser condenados. Eu tô tranquilo, vou continuar vivendo a minha vida de promiscuidade e de adultério. Esse tipo de pastor é aquele que aceita o homossexualismo como uma prática aceitável diante de Deus, porque o que importa é o amor e não a condenação. Sobre a parada gay, ele disse que o amor não deve ser maior que o dogma, mas na Bíblia diz que devemos seguir as doutrinas de Jesus e os mandamentos de Deus. Então, eu não posso vender os meus princípios para agradar alguém ou por causa de algum ensinamento. Não posso compactuar com um amor sem arrependimento. Então, esse pastor mergulhou de cabeça no liberalismo e está totalmente perdido quanto ao evangelho. Então, não ouça as pregações dele e muito menos as coisas que ele fala por aí. Pastor Ed René Kivitz. Ele é um pastor batista e também segue quase a mesma linha do Henrique Vieira. Ele também deu uma entrevista à TV Cultura, por incrível que pareça, no mesmo programa que o Henrique Vieira participou. E nesse programa, o Ed René disse que é a favor de legalizar o aborto e as drogas. Legalização da maconha. Sou a favor da legalização, descriminalização das drogas. Legalização do aborto. Descriminalização do aborto, sou a favor. E não é somente isso, ele fez uma interpretação muito errada sobre a conversa entre Jesus e a mulher samaritana, onde ele disse que a conversa ali tinha cunho sexual, dizendo que não era água viva que a mulher estava querendo, e sim o sêmen de Jesus. Uma distorção diabólica do texto. Em nenhum momento a conversa entre Jesus e a mulher samaritana tinha algum viés sexual. E água viva é um eufemismo, porque aqui a Bíblia tem trechos impróprios para menores. Jesus está falando de água mesmo, ele está falando da virilidade dele, do sêmen dele. Agora, quando você segue um pastor e ele diz que a Bíblia deve ser atualizada, aí você precisa abrir os olhos e até mesmo, se possível, sair daquela igreja. Não podemos compactuar com ideias assim. A Bíblia é inspirada por Deus e ela é suficiente. Recentemente, ele deixou a cantora Priscila Alcântara fazer um show na igreja dele. Uma cantora que vive difamando a igreja e vive cantando com simpatizantes do movimento LGBTQIA+. Ou seja,
Ed René segue uma linha totalmente liberal e perigosa. Não é à toa que ele foi expulso da Convenção Batista. Agora, a igreja está sob o domínio dele e ele faz o que quer. Mas os verdadeiros batistas não recomendam que ninguém ouça as pregações do Ed René. Ele pode ter uma boa oratória, mas ele coloca em dúvida muitos princípios que acreditamos que são ensinados por Deus. Daqui a pouco ele vai até mesmo negar que a Bíblia é a nossa regra e prática de fé. Pastor Kleber Lucas. Lembrando que ele é cantor e pastor. E recentemente ele aderiu a um tipo de teologia que não segue o que a Bíblia nos ensina. Ele é amigo do Henrique Vieira e Caetano Veloso. Ou seja, você já percebeu o nível de amizade dele, né? Recentemente ele criticou o hino Alvo Mais Que a Neve, dizendo que é racista por dizer que vai nos deixar brancos como a neve. A ideia dele também sobre o evangelho é de que Deus não está muito preocupado em condenar as pessoas ou julgá-las, mas que ele está preocupado em apenas amar e ajudar os mais necessitados. Não que Deus não esteja preocupado em fazer isso, mas devemos entender Deus em sua totalidade e não somente olhar para ele e ver o que nos agrada ou não. Temos que entender quem é o Deus das Escrituras. Recentemente, ele participou de um podcast que pertence à Mídia Ninja, um perfil que só fala mal contra o cristianismo e tem os seus fundamentos no ateísmo. Então, seguir o Kleber Lucas é uma das piores decisões que você pode tomar. Ele inventou até mesmo que existe uma teologia preta, dizendo que às vezes existem hinos e passagens bíblicas que podem conter apologia ao racismo. Na lógica do Kleber Lucas, a própria Bíblia Sagrada está errada. O próprio Deus está errado ao escolher 12 apóstolos. É necessário ter uma mulher, um homem negro, trans e cadeirantes na mesa da Santa Ceia. Senão, não é evangelho. É claro que isso é uma forma de entender o pensamento dele. Ou seja, ele busca um tipo de inclusão que está ligado à personalidade das pessoas e não dos pecadores. Na posse do Lula, ele cantou juntamente com Leonardo Gonçalves um louvor. E ali tinha um simpatizante do movimento LGBTQIA+, fazendo sinais em libras. E no final do show, o Kleber Lucas deu uma entrevista dizendo que o amor venceu, dizendo que o Lula é o símbolo principal do amor. Porque ele defende, os homossexuais, os negros de baixa renda, as feministas e o povo que vive na miséria. O Kleber Lucas está preocupado em defender a sociedade através do amor, mas sem o evangelho. Ele já se tornou há muito tempo um pastor liberal e está chegando no nível de apostatar da fé. A teologia do Kleber Lucas coloca as pessoas como vítimas e Deus como um servidor dos homens. Um inferno sem sofrimento e um céu sem renúncia. Então, seguir ele não é uma boa iniciativa. Por isso, não caia nas ideias dele. Pastor Tupirani da Hora Loures. Ele foi preso recentemente por destilar ódio contra os judeus e negros. Ele prega um Deus que ama somente alguns e que o povo judeu é uma raça que merece o inferno por ter condenado Jesus. Ele é um pastor racista e disse que a Igreja de Jesus não tem espaço para os negros e que nenhum negro deve levantar nenhuma placa no nome de Jesus, ou seja, abrir alguma igreja. Gente, pelo amor de Deus, não dá para seguir um pastor que fala sobre essas coisas. Até quando vamos ficar passando a mão na cabeça desses filhos do diabo que estão vestidos de ovelhas, mas são lobos? Até quando as pessoas vão ficar falando por aí, não julgueis, ou vai orar por ele, em vez de criticar? Será que devemos ficar quietos diante desses absurdos? A teologia desse pastor não tem nada a ver com aquilo que acreditamos. Ele é um pastor que tem ideias diabólicas e não bíblicas sobre a cosmovisão cristã. Ele hostiliza as pessoas com palavrões e não tem um mínimo de respeito e muito menos temor por Deus. Ele criou uma seita onde muitas pessoas iam até os cultos para adorar ao Deus deles, que não é o Deus bíblico. E ele lançava palavras de ódio contra as pessoas que não eram cristãs, ou seja, em vez de pregar o evangelho
para que essas pessoas fossem alcançadas, ele na verdade só lançava ódio contra aquelas pessoas. E além disso, ele é um falso profeta. Ele acredita que Jesus vai voltar em 2070. E sabemos muito bem que quando uma igreja se torna exclusivista e começa a fazer doutrinas que não estão de acordo com a Bíblia e diz que somente ali há salvação, então não podemos chamar de igreja, e sim de seita. Por isso, fuja das ideias desse pastor e nem ouse em ouvi-lo. Na verdade, vai ser um pouco difícil agora, né? Porque ele foi preso por racismo e também por outros crimes. Pastor Caio Fábio. Ele é um pastor muito inteligente e já foi um dos maiores teólogos do Brasil nos anos 90. Porém, ele saiu da presbiteriana e continuou a sua vida como teólogo. E mesmo assim, continuou muito famoso, porque aquele pastor, né, que já era de uma igreja tradicional e tinha muitos admiradores, agora ele conseguiu um público mais amplo. Ateus, liberais, tradicionais e outros grupos, ou seja, ele conseguiu alcançar o máximo de pessoas. O problema é que ele acha que é o super teólogo e que ninguém está aos pés dele. Ele chamou alguns teólogos de meninos que eram teólogos que são bons, ou seja, parece que ele viveu o suficiente para absolver toda a teologia em sua plenitude. Ele fala sobre Deus como um ser que está dentro de nós, independentemente da nossa religião ou aquilo que acreditamos ou não. Ele leva muitas pessoas a viver da sua maneira. E sabe quem são os seus seguidores na maioria das vezes? São pessoas frustradas com a igreja e que encontraram nele uma identidade. Ele é muito místico demais. Recentemente, em um podcast, ele disse que viu uma nave extraterrestre e agradeceu a Deus por ter visto aquilo. Então, aquela ideia de apenas falar sobre o evangelho se tornou uma ideia muito antiquada, cafona. O legal agora é falar sobre desigualdade social e política. Sim, o Caio Fábio também entrou na onda da teologia liberal. Ele passa a mão na cabeça de muitas pessoas que perguntam a ele sobre, por exemplo, o pecado. Ele gosta de agradar os seus seguidores e desagradar os pastores que são sérios e tementes a Deus. Ele supostamente quer quebrar o jugo religioso e os dogmas. Ele sai pregando por aí em algumas igrejas que convidam ele. Então, ele não está mais ligado à presbiteriana, a qual eu sou membro, mas agora ele vive a vida dele conforme suas ideias e conceitos. Acho que de todos que eu falei, ele é o menos ruim. Porém, devemos tomar cuidado com suas palavras e o pensamento dele sobre a igreja. Nem todo mundo que é inteligente deve ter espaço para falar sobre teologia. Se essa inteligência não está cooperando para a compreensão das escrituras, então não vale nada. Ele já está se tornando um agnóstico e interpretando Deus da forma que agrada a ele e não de acordo com as escrituras. Quando chegamos nesse nível, precisamos rever os nossos conceitos de fé. Entretanto, por que será que o público do Caio Fábio são ateus, desigrejados, gays e também pessoas de esquerda? É muito estranho isso, não é? Então, quando nós começamos a ver o público de uma pessoa, então dá para perceber mais ou menos o tipo de teologia em que essa pessoa acredita e aquilo que ela prega também. Então, tome cuidado. Sendo assim, muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. E se você gostou, não se esqueça, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. E que Deus o abençoe. Em nome de Jesus. Amém.